Bom dia, turminha. Vamos começar com uma revisãozinha rápida, ainda no estudo de estatística, sobre as medidas de centralidade, tá? Ou medidas de tendência central. As medidas de tendência central, elas são utilizadas para quê? Elas são utilizadas para caracterizar um conjunto de valores, servem para representar esse conjunto de valores. Por que é chamado de tendência central? Porque ela vai estar justamente no meio desses valores, tá? Que medidas são essas? A média aritmética ponderada, a média geométrica, a mediana e a moda. Para a média aritmética, o que é essa média aritmética? Representado por essa letra X aqui, com esse tracinho, é o somatório de todos os dados apresentados, dividindo esse somatório pela quantidade de dados que foram apresentados, tá? Então, essa é a média aritmética simples. Um exemplozinho aqui, ó, eu tenho notas, né, de um aluno e pede que calcule essa média aritmética. Nesse caso, você vai fazer o somatório dessas notas e dividir esse somatório pela quantidade de notas, que nesse caso são 8. Né? Então, a média aritmética, o termo central, né, seria 5,75. Nesse outro exemplozinho aqui, ele dá a média dos salários de 15 funcionários de uma loja de autopeças. Ele diz que a média, o X, tá? Esse valor de X, já é R$ 790. Se forem contratados mais 2 funcionários com salários de R$ 855 e R$ 980, qual será a nova média salarial da loja? Então, primeiro, procurar o somatório dos salários, né? Porque a média já foi dada e a quantidade de funcionários são 15. Aqui eu tenho uma multiplicação do meio pelos extremos, então o somatório salarial é R$ 11.850. Agora vão ser inseridos mais 2 funcionários, um com salário de 855 e outro com salário de 980. Então, a somatória agora passa a ser de R$ 13.685. Colocando então na fórmula de média aritmética, eu tenho o somatório dos salários dividido pela quantidade de funcionários, que agora é 17. Então, a média salarial será de R$ 805, tá? Isso, média aritmética simples. A média aritmética ponderada, ela traz, por exemplo, valores específicos, né? Características de importância de determinados valores, que aí, nesse caso, nós chamamos de peso. Então, o que é a média ponderada? A média ponderada é a multiplicação do dado pelo seu respectivo peso. Então, você vai fazer todas essas multiplicações, somar esses produtos e dividir pelo somatório dos pesos, tá? Isso é a média ponderada. Um exemplozinho aqui básico, eu tenho essa tabelinha para calcular a média aritmética simples. Tem 3 tipos de peixes e o quilo de cada um. Então, eu vou fazer um somatório do valor e dividir pela quantidade de espécies de peixes, que são 3. Isso é a média aritmética simples. Já na média ponderada, eu tenho, por exemplo, a questão do quilograma de cada espécie. Tá? Então, eu vou fazer uma multiplicação entre o quilograma e o valor e dividir pela quantidade total de quilogramas. Nesse caso, eu já tenho a média ponderada. Por quê? Porque existe uma característica para cada tipo de peixe, para cada espécie de peixe, uma quantidade de quilo diferente, tá certo? Aqui eu tenho uma outra, né? As vitórias valem 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota nenhum ponto. E nós temos uma tabelinha aqui, ó, com as ocorrências em percentuais. Aqui, para encontrar a média ponderada, eu vou fazer o quê? Eu tenho 2 formas. A primeira, eu posso multiplicar, né? No caso, as vitórias foram 55% de vitórias, cada vitória é 3 pontos. Então, eu saio multiplicando o peso, que aqui nesse caso, né, será 3, o valor dos pontos. 30 mais 15 vezes 0 e divido tudo pelas ocorrências, que são 100. Então, eu tenho média ponderada 1,95. Ou então, eu posso fazer isso já com um número em decimal, tá? 0,55 vezes 3, 0,3 vezes 1 e 0,15 vezes 0. E a média ponderada será a mesma. A média geométrica, que vocês não vão encontrar no livro de vocês, mas a gente pode falar rapidinho, nada mais é do que a raiz da multiplicação dos dados
E o índice dessa raiz será a quantidade de dados apresentados, tá bom? Um exemplozinho rápido, calcular a média geométrica dos valores 1, 2 e 4. Então, eu tenho 3 valores, 1 vezes 2 vezes 4, é o índice, a quantidade, né? Então, vai ser uma raiz cúbica, e a raiz cúbica de 8, nesse caso, é 2. A mediana, ela tem duas características. A primeira, se o número de elementos for ímpar. Se o número de elementos for ímpar, você, para encontrar a mediana, será o termo central do rol, tá? Lembre-se sempre que para encontrar a mediana de um rol de dados, de uma tabela de dados, você tem sempre que colocar esse rol, essa tabela, em ordem crescente, sempre, tá? Tem que estar em ordem. Então, se o número for ímpar, é o termo central. Se o número de dados for par, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma somatória dos dois termos centrais dessa média, tá? Para dar essa mediana. Então, nesse caso, ímpar é o termo central do rol, e se for par, é o somatório dos dois termos centrais e feito a média aritmética desse somatório. Um exemplozinho aqui, ó. Tenho 2 rolos de dados. No primeiro, 9, 3, 7, 5 e 1, eu tenho 5 dados, colocando eles em ordem crescente. Para determinar a mediana, como o número é ímpar, é o termo central do rol, nesse caso é o 5. Já no segundo exemplo, a quantidade de dados é par. Colocando primeiro em ordem crescente, eu tenho 2, 4, 6 elementos. 6 dividido por 2 dá 3, então será o terceiro mais o quarto termo da sequência. 6 mais 8, 14, dividido por 2 igual a 7. Essa seria a mediana, tá? Tanto aí, para você que vai descobrir, quando você quiser descobrir a mediana, você tem essas duas situações para analisar. O número ímpar ou o número par. E a moda, né, é a mais simples. A moda é o termo que mais se repete dentro do rol. Então, nós podemos ter, às vezes, um rol de dados bimodal, né, que apresenta 2 valores modais, a mesma quantidade de repetições para 2 valores diferentes. Eu posso ter um conjunto amodal, que não possui nenhum termo com repetição, né? Não possui uma moda. E posso ter um multimodal, que possui mais de 2 modas, tá certo? Então, é o elemento que mais se repete dentro da frequência, dentro dos dados que foram apresentados. Isso aí a gente chama de moda. Aqui, ó, só para dar um exemplozinho, nessa sequência, eu tenho o número 35 3 vezes e o número 36 também 3 vezes. Então, nesse caso, eu tenho 2 modas, o 35 e o 36. Portanto, o rol de dados é bimodal. Por quê? Porque tem 2 modas, tá certo?